veremos o módulo Análises do Capturol. O módulo Análises é responsável por análises estatísticas do software Capturol. Nele você consegue compilar os dados de uma pesquisa lida ou até mesmo os dados de uma prova, de um concurso, onde você pode saber, por exemplo, quantas pessoas responderam uma determinada opção da prova. Entretanto, nesse vídeo nós vamos abordar uma pesquisa. A pesquisa vai ser baseada neste formulário, que é um formulário de uma pesquisa de avaliação geral sobre um treinamento, pode ser qualquer tipo de pesquisa, e nós vamos trabalhar baseado neste formulário, especificamente nesta área que fala sobre, por exemplo, instrutor, e aqui nós temos algumas questões relacionadas ao instrutor e uma avaliação que vai de 1 a 4, ou melhor, de 4 até 1, que 4 é excelente, 3 é bom, 2 é regular e 1 é fraco. Então nós vamos configurar para que o Capturol faça análise estatística destas informações. Para isso nós vamos abrir o módulo Análise, que é esse módulo que está aqui na tela, e ele pode ser acionado a partir do Manager, se você estiver utilizando o Capturol Manager e os módulos no mesmo computador, ou se o seu Manager estiver num servidor, você pode acionar o Análise através do ícone que estiver na sua área de trabalho. Então você clica, vai abrir o Análise, como o meu já está aberto aqui, e você primeiro, antes de processar a sua pesquisa, antes de passar ela pelo extrato, você precisa configurar a sua análise, ou seja, você precisa configurar as questões que você quer analisar antes do processamento. Então a gente vai fazer aqui essa configuração. Então você pode clicar aqui nesse papel para criar esse ícone, para criar uma nova análise, ou você clica aqui em análise nova para começar a sua configuração. Então a primeira coisa que você vai fazer é selecionar o template. O template que nós estamos usando é esse aqui, Demo Análises, e você vai selecionar o campo que vai ser avaliado. Aqui eu criei diversas questões. Se você não souber qual é o campo, você pode vir aqui no módulo Config, clicar no campo que você vai avaliar, por exemplo é o Q3, e você sabe qual é o campo. Então nós vamos criar aqui uma avaliação para essas duas questões, questões 3 e 4 do grupo instrutor. Então ela é a questão Q3 e Q4. Então a gente vai retornar aqui na análise e vou escolher aqui questão 3. Automaticamente, quando você seleciona o campo, o título para esse campo que o análise coloca é o nome do campo. Entretanto, você pode modificar isso. Então você pode deixar que apareça como, por exemplo, questão 3 mesmo, Q3, ou você pode colocar o título, por exemplo, como está escrito aqui na imagem, habilidade para criar interesse sobre o assunto. Então nós vamos colocar isso lá, habilidade criar interesse sobre o assunto. Então nós digitamos aqui o título, e aqui você vai colocar as opções. As opções você pode deixar o próprio número, que são as opções que você cadastrou, ou você pode alterar para os textos, como por exemplo aqui nós sabemos que o 4 é excelente, o 3 é bom, 2 é regular e 1 é fraco. Você pode alterar para esses textos, ou você pode deixar os números mesmo. Então vamos alterar aqui para os textos, vamos colocar aqui, ao invés de 4, vamos colocar excelente. Aqui o 3 é bom, 2 regular e 1 é fraco. E agora nós vamos colocar um grupo, dizer que essa questão faz parte de um grupo, porque avaliando aqui o nosso formulário, você vê que essas questões elas estão dentro do grupo instrutor. Esse grupo não é obrigatório, você pode colocar ou não. Para efeito de demonstração, nós vamos colocar aqui que ela faz parte, essa questão faz parte do grupo instrutor. A forma de cálculo existe por item e média. Nós vamos ver neste momento por item. Só vou alertar que quando você escolhe uma forma de cálculo, todas as questões dessa configuração devem ser feitas com o mesmo tipo. Então, por exemplo, se você criar essa questão aqui por item, todas as outras questões que você for analisar tem que ser por item. Se você quiser fazer uma análise por média, aí você cria uma outra configuração somente com questões por média. E eu vou explicar basicamente a diferença entre elas. Por item, ele calcula a quantidade de pessoas que responderam cada item. Então ele vai te dizer quantas pessoas responderam excelente, quantas responderam bom, regular ou fraco. Já a forma de cálculo por média, que nós vamos ver mais à frente, ele soma as respostas, no caso teriam que ser números, ele soma as respostas e te dá uma média de respostas. Isso nós vamos ver mais à frente. O que é importante é que nós vamos selecionar agora por item,
item e ir reforçando. Você não pode misturar itens e média dentro de uma mesma configuração. Então selecionou por item, tem que ser por item até o final. E o tipo de gráfico que o Captural Analysis permite são os gráficos de coluna ou os gráficos de linhas. Tá? Esses são os tipos padrões. Se você quiser utilizar algum outro tipo de gráfico, o Captural Analysis vai exportar esses dados para o Excel e ele vai ser um gráfico do Excel. Aí a partir do Excel você pode formatar para qualquer outro tipo de gráfico, mas esses aqui são os formatos padrões que ele gera. Então nós vamos salvar essa primeira configuração e agora nós vamos criar uma configuração para a questão 4. Então de novo você seleciona o template, seleciona aqui questão 4, que é o campo, e nós vamos colocar o título que está aqui. Questão 4 é capacidade de utilização do tempo. Então nós vamos colocar capacidade de utilização do tempo. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Essas informações aqui ele carrega com o que foi configurado aqui no template. Se você abrir aqui a questão, você vai ver que esses valores que ele carrega lá são os valores que você editou aqui nas marcas. Se aqui você já tivesse colocado excelente, bom, regular e fraco, quando você abrisse esse campo aqui no análise, ele já carregaria excelente, bom, regular e fraco. Como aqui ele está carregando os números porque foi configurado assim no modo config. E eu estou deixando assim porque depois nós vamos utilizar esses números na forma de cálculo por média. Então aqui de novo eu vou converter, né? Excelente, bom, é o 3, bom, regular e fraco. Lembrando que você não é obrigado a fazer isso. Você pode simplesmente deixar os números. E aqui, como eu falei, o grupo não é obrigatório, mas se você já tiver cadastrado algum grupo antes, você pode aproveitar o grupo que você cadastrou. Caso, como essa questão faz parte do grupo instrutor, eu vou selecionar o grupo instrutor, aqui a fórmula de cálculo por item, tipo de gráfico do outro eu selecionei coluna, esse eu vou selecionar por linha, só para a gente poder ver a diferença. E clique em salvar. Então eu criei já a configuração dessas duas questões. Outra coisa que o Captural Analysis permite é que você cadastre cabeçalho. Então aqui a gente vai criar um cabeçalho baseado nestas informações aqui. Então eu volto aqui no análise e venho aqui em configurações, cabeçalho. Seleciono o template, selecione o título do cabeçalho, por exemplo aqui vai ser instrutor, e você pode selecionar um campo do template que tenha sido lido como, por exemplo, o nome do instrutor, né? Você pode selecionar um campo do template que tem essa informação, ou você pode informar essa informação, escrever, né? Aqui eu vou colocar o nome do instrutor, salvar, e aí se você quiser criar uma outra linha, você vai, coloca aqui um outro título, empresa, por exemplo, coloca aqui o nome da empresa, salva. Então nós vamos criar apenas essas duas linhas aqui de cabeçalho, para que o vídeo não fique muito longo. E você também pode cadastrar rodapé, pode vir aqui no análise, colocar uma configuração de rodapé, seleciona também o template, se você quiser você pode selecionar um campo, se não, vamos colocar aqui um título qualquer, pesquisa de satisfação, e aí você pode colocar uma data, por exemplo, vamos colocar aqui o ano 2020, salvar, tá lá, pesquisa de satisfação 2020, e vou fechar, criei aqui meu cabeçalho, então já está configurada a minha análise, eu configurei as questões, configurei o cabeçalho e o rodapé, e agora falta visualizar os dados compilados. Então para isso agora eu preciso fazer o processamento destas imagens. Então você pode minimizar ou fechar o análise. O Captural já está preparado para fazer a leitura deste formulário. Então as imagens que nós vamos utilizar já estão na pasta onde o Captural vai processar. Então nós vamos abrir aqui o módulo Extractor para fazer a leitura e depois nós vamos visualizar os dados compilados no análise. Então o Extractor vai pegar as imagens que estão naquela pasta, vai fazer o processamento. Lembrando que você não precisa esperar o Extractor terminar, né? Você já pode ir fazendo outras tarefas. Já terminou o processamento. Agora você pode fechar o Extractor ou deixar ele aberto. Não vai. No meu caso aqui eu vou fechar. A gente vai abrir o Viewer para verificar se teve alguma imagem que precisa de verificação. Tá? Então tem uma imagem aqui, nós processamos 10 imagens, uma precisa de verificação, nós vamos verificar o que houve. Aqui nessa questão deixou em múltiplo, né? Só pressionar o Enter, porque ele é múltiplo mesmo, e pronto. Né? Agora a gente pode ir até o análise, 10 imagens por cada, podemos retornar no análise e verificar os dados que ele vai gerar. Então você pode clicar aqui nesse ícone com o gráfico, ou pode vir em relatório, seleciona o template. Ele vai carregar automaticamente as questões que você configurou. Você pode modificar a ordem dessas questões se você quiser. Se tiver tudo ok, é só clicar em gerar.
ele automaticamente vai pegar os dados processados e vai colocar aqui nessa tela primeiro, né? Então aqui você tem o cabeçalho, você tem aqui todas as respostas que foram dadas para cada questão e aqui você tem as totalizações. Então, excelente, uma pessoa respondeu, bom, 5 pessoas responderam, regular 2, fraco 2 e ninguém respondeu múltipla nem branco. Aqui no caso você já teve uma múltipla. Enfim, então você tem aqui as informações em tela. Se você quiser exportar isso para o Excel, é só clicar nesse botão exportar. Você precisa ter o Excel instalado no seu computador para que ele faça essa exportação. A primeira exportação ela demora um pouquinho mais, porque ele vai carregar o Excel e tudo mais. Portanto, a partir das próximas exportações ele fica mais rápido. Obviamente que a velocidade de tudo isso está atrelada ao computador. Então, quanto mais rápido for o seu computador, mais rápido vai ser esse processamento. Você pode observar aqui embaixo que ele já carregou o Excel. Agora ele está montando o relatório. E daqui a pouco ele vai mostrar uma mensagem aqui na tela dizendo que terminou. Ó, exportação concluída. Então, se agora você vier aqui, você consegue visualizar tudo isso que foi exportado ali no Excel, tá? E aqui você tem os gráficos para cada questão. A habilidade de criar interesse sobre o assunto é um gráfico. Aqui nós selecionamos gráfico em colunas e aqui nós selecionamos gráfico de linhas, capacidade de utilização do tempo. Então, você tem aqui essas informações e, como eu falei, por ser um gráfico do Excel, você pode alterar o tipo de gráfico, pode manipular ele da maneira que você achar melhor. Então, aqui essa exportação. E aqui você pode salvar e se tornou uma planilha Excel normal, onde você pode fazer os ajustes que você achar necessário. Aqui eu vou fechar, que eu não vou salvar. E aqui você tem outras opções também. Por exemplo, se você estiver processando os formulários, né, você quiser ir gerando uma estatística na medida que você estiver processando, vamos pegar como exemplo se fosse uma eleição, onde você tivesse que ler as cédulas. Você pode colocar aqui a atualização automática e ele vai atualizando esses dados aqui dentro de um intervalo que você determinar. Outra coisa que você pode fazer também é mostrar apenas os itens selecionados, ou seja, o Capture All Analysis ele vai mostrar apenas os itens onde alguém respondeu, né, que teve alguma resposta. Os itens que ninguém respondeu serão ignorados. Então, por exemplo, se você marcar essa caixa aqui e clicar em gerar, ó, você pode ver que nesse caso aqui ele não mostrou a opção fraco nessa segunda questão, porque ninguém respondeu fraco, colocou apenas o múltiplo. E a mesma coisa se você marcar totalizar apenas os itens válidos, ele vai ignorar as questões múltiplas e branco. Ele vai considerar apenas as questões válidas. Então você tem todas essas opções, né? E filtrar por usuário, se você estiver trabalhando com o controle de usuário do Capture All habilitado, você pode separar os dados por usuário. Bom, então nós vimos aqui a forma de totalização por item, que como eu falei, ele vai te dizer quantas pessoas responderam cada item. E agora nós vamos retornar para criar a exportação por média. Então eu vou fechar aqui essa tela de relatório. Como eu falei, eu não posso misturar itens e média, né, na mesma configuração. Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa análise que eu criei para esse template. Você pode excluir uma única questão ou pode excluir todos. No caso aqui eu vou excluir todos e vou criar uma nova análise agora por média. Então eu clico aqui em nova análise, seleciono aqui o template novamente, seleciona a questão e aí você pode fazer aquela mesma, digitar aqui, né, a informação, habilidade para criar interesse. Vamos colocar aqui sobre o assunto. Aqui agora eu vou deixar esses números porque eu quero uma média das respostas. E aqui a forma de cálculo eu vou selecionar média. E o valor máximo você pode estipular um teto. Ou seja, eu sei que o meu valor máximo aqui é 4. Então eu vou colocar 4. Por quê? Porque além de dar uma média, o Capture All Analysis ele vai te dizer o quão distante essa média ficou do teto, né? Então, por exemplo, se a média aqui foi 2, uma média 2, esse campo aqui ficou 50% do teto. Então aqui você pode estipular o teto e aqui também você vai escolher o tipo de gráfico, né? Então eu vou dizer que essa questão aqui faz parte do grupo de instrutor, né? Como nós fizemos anteriormente, instrutor, e vou salvar. E agora eu vou criar aqui uma outra análise, né, para a questão 4, como nós fizemos anteriormente, e vou também colocar capacidade de utilização
tempo. E aqui de novo por média, né? Porque eu não posso misturar item e média. E vou colocar instrutor. Salvar, tá salva essa configuração. Como os formulários já foram processados, né? Eu posso já vir direto aqui nos relatórios. Preciso processar de novo. Então vem aqui em demo análise, está lá a configuração, vou clicar em gerar. Observa que agora mudou a fórmula de cálculo, tá vendo? Aqui ele vai te dizer o cabeçalho, né? E o rodapé que nós já havíamos configurado. As respostas foram dadas e aqui agora ele vai te dar uma média. Então ele vai te dar primeiro a média por questão e os percentuais por questão e o percentual do grupo no qual as questões fazem parte. Então, por exemplo, a habilidade para criar interesse teve uma média de 2,50, que representa 62,50% do teto, e a média do grupo foi 60%. Já essa segunda questão teve 2,30 de média, que representa 57,50% do teto, e aqui é a média do grupo, quer dizer, do grupo instrutor. Então podemos dizer que, baseado em todas as questões, o instrutor teve uma média de aceitação de 2,40, que representa 60% do esperado, né? E aqui é a mesma coisa, você pode mostrar apenas os itens selecionados, totalizar apenas os itens válidos, e você também pode exportar para o Excel. Então a gente vai exportar aqui esses dados para o Excel. Observa que dessa vez foi mais rápido, né? Porque o Excel já estava carregado. E a forma de gráfico gerado aqui é um pouquinho diferente. Ele vai te dar aqui as questões, o percentual obtido, questões e o índice geral do grupo. Ele vai te dar aqui, antes ele te dava, cada coluna era um item, né? Um item da pergunta. Aqui no caso, cada coluna é a pergunta propriamente dita. Aqui você tem a média da pergunta e aqui você tem o índice geral do grupo. Então isso é o que muda também nessa forma de cálculo. Então esse aqui é o análise, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida nós estamos à disposição através do e-mail suporte@hsinformatica.com.br, através de telefone, que você pode consultar no nosso site, o telefone de maior conveniência para você, já que nós temos números em quase todos os estados brasileiros, então você pode consultar os números no nosso site, que é www.hsinformatica.com.br. Agradecemos a participação, agradecemos por assistir esse vídeo e estamos à disposição para ajudar.